Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. PVBI 11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de tijolo, ele é um fundo imobiliário de lajes corporativas. Na data em que eu gravo o vídeo, esse fundo está sendo negociado a R$ 83,66, vem despencando as cotações aí bastante nos últimos dias. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses 9,43%. É um fundo que está sendo negociado atualmente a um PVP de 0,80, ou seja, ele já está 20% abaixo do que teoricamente seria o seu valor justo. Ele está muito descontado. É um fundo que negocia com liquidez altíssima de mais de 5 milhões em média por dia. E ele vem de uma variação negativa de 13% nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, o que a gente observa? Esse fundo ele vem a mercado após a situação pandêmica lá de março de 2020. Então, quando ele surge no mercado, ele começou a orbitar próximo do seu valor teoricamente justo, próximo dos R$100. Durante ali os idos de 2021, o fundo tem uma queda bem interessante, chegando a romper os R$90 ali, mas durante a época das eleições, o fundo tem uma boa rampada, voltando a patamares ali próximos de R$100. Passadas as eleições, o fundo tem sua cotação despencada novamente, rompendo os R$90, chegando ali na casa de R$86, R$87, mas o fundo começa a disparar em termos de cotações, rompe os R$100 e começa a chegar ali, inclusive, beliscando os R$110. Contudo, desde o início do ano para cá, o fundo entra num cenário aí de queda novamente, voltando a R$90, esboça uma recuperação e agora, além de romper os 90, ele já está agora caminhando aí para chegar próximo aos 80, né? Então, na data que a gente grava o vídeo, ele está nessa faixa aí de R$83. Continuando no site, a gente vê algumas informações a respeito do fundo, tais quais o nome do fundo, o seu CNPJ, é um fundo para investidor em geral, ele é mandato renda, lajes corporativas, fundo de tijolo, por prazo indeterminado e gestão ativa. Sobre taxas e vacância, nós vamos deixar para ver essas informações lá dentro do relatório gerencial. É um fundo que atualmente conta com 167 mil cotistas e como o mercado é muito imediatista, desesperado, acredito eu que com essa queda da cotação aí, pode ser que comece a cair o número de cotistas do fundo também. Ele conta atualmente com mais de 27 milhões de cotas emitidas, ele vale R$105 e tem um patrimônio aí de quase 3 bilhões, 2 bilhões e 850 milhões de patrimônio. Aqui, para mim, junto com algumas situações bem pontuais do fundo, é um dos principais motivos, na minha opinião, que a cota continua caindo muito. O fundo entregou ali 55 centavos, sendo que ele vinha entregando 65. Então isso aqui eu acho que vai corroborar para o fundo continuar caindo aí no mercado. E eu tenho esse fundo no meu portfólio fechado, na minha carteira pública do canal. Caso o fundo continue caindo, vai abrir margem para eu comprar mais desse ativo aí. Continuando aqui no site, agora a gente vê sobre o dividend yield médio do fundo. Então o fundo vinha com um bom dividend yield, pela qualidade dos seus imóveis, superando assim, o 0,6, inclusive beliscando o 0,7. E atualmente esse dividend yield está subindo, não porque o fundo está melhorando o dividendo, e sim porque as cotas estão caindo. Então cuidado quando você para analisar a parte de dividend yield, porque muitas vezes uma alta no dividend yield não necessariamente é em razão de dividendo estar aumentando. E aqui nominalmente a gente observa que os dividendos entregues pelo fundo vinham numa crescente, tá? Interessante o fundo, ó. Algo na casa de 56, 57, 61, entregando inclusive 70 centavos. Contudo, durante esse período aqui, dessa alta bem acima do normal, foi em razão de uma venda com lucro. Inclusive, um dos motivos para a queda do dividendo é que agora acabou o lucro que o fundo tinha. Agora, infelizmente, ó, o fundo chegou a entregar aqui 61 centavos. E agora, com essa queda, ele chegou a cair abaixo dos 61 centavos. Né? Ele voltou para patamares lá do ano de 2022. Então a gente observa aqui que o fundo vinha entregando 65 e agora, no último dia útil de setembro, o fundo vai pagar no dia 7/10 a quantia de 55 centavos. Esse vídeo é gravado com antecedência. Então quando ele for ao ar, já vai ter ocorrido inclusive o pagamento aí desse valor. Continuando no site, a gente vê sobre a rentabilidade do fundo. Então, durante algum período aí,
O fundo vinha numa boa recuperação da sua rentabilidade, inclusive rompendo, né, ultrapassando até o CDI. Mas, em razão das quedas recentes do fundo, o fundo está com uma rentabilidade, entre aspas, tá ruim. Então, desde que o fundo veio ao mercado, ele vem com a rentabilidade de, entre aspas, apenas 13%, o CDI do período 44%, a inflação 30%, o IFIX 16% e o IDIV, que é o índice de dividendos das ações, vem ali com 66%. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, nosso canal conta com um clube de membros. Torne-se membro aqui do canal a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. É um valor barato, irrisório, acessível, mas que para o canal faz muita diferença. Tornando-se membro, além de nos ajudar muito, você ainda vai ter acesso antecipado a vídeos. Lembrando que esse vídeo está sendo gravado com 2 semanas de antecedência. Você tem preferência quando pede um vídeo, participa do grupo do Telegram e tem desconto na nossa planilha de controle financeiro. Essa nossa planilha é um ótimo produto, com muitas funcionalidades. Adquirindo a planilha, ela vai te ajudar a organizar os seus ativos, vai te ajudar na sua declaração de imposto de renda e até no poder decisório de qual ativo comprar. Então adquira, porque além de ser um ótimo produto, é uma forma de nos apoiar financeiramente. Por fim, nós contamos ainda com e-books de introdução aos fundos imobiliários, introdução aos FIAGROS. São e-books de ótima qualidade, com conteúdo muito agregador. São e-books baratos e acessíveis e também é uma forma de apoio financeiro ao canal. Desde já, muito obrigado a todos vocês que nos apoiam. Aqui nós estamos dentro do relatório gerencial e como não teve muitas mudanças, dessa vez eu vou passar de uma forma um pouco mais rápida, tá? Aqui a gente vê em que o fundo pode investir e as taxas cobradas. O fundo cobra 1% de taxa, sendo que 0,8% vai para a gestão e o resto deve ir para a administração. Aqui a gente vê sobre os comentários algumas informações da gestão aí. Não teve entrada ou saída de locatários. Reajustes aqui, ó. Está previsto para o mês 754 metros quadrados de área bruta locável e o time de gestão está trabalhando em 4 revisionais, que é aí 8% do portfólio. Então, no mês, o fundo entregou 65 centavos e o relatório já deixava bem claro que eles pararam de receber, foi a última vez que eles receberam 6 centavos aí. Tanto que, logo no mês subsequente, né, para setembro, eles já entregaram a menor. Só que, infelizmente, né, 65 centavos menos 6 era para cair para 59, né? E aí o fundo cai para 55. Então, temos que esperar o próximo relatório para entender por que caiu muito mais do que esses 6 centavos de rendimento aí. No dia 1º de agosto, eles anunciaram que adquiriram a unidade 72 desse edifício Cidade Jardim. E mais à frente a gente vai ver como é que estão os imóveis do portfólio. Aqui ele fala sobre a aglutinação que a Pátria comprou o resto da VBI, agora a Pátria é dona de 100% da VBI. O fundo tinha reserva, mas provavelmente zerou essa reserva, tá? E aqui ele mostra a distribuição, ó, que vinha 70, 65 e no próximo vai ter um dente grande aqui caindo para 55 centavos. A gente vê que o dividendo do fundo, frente à cota patrimonial, ele vinha estabilizado, mas após a queda desse rendimento, vinha estabilizado nesse patamar de 7 ponto alguma coisa. Mas a gente nota que frente à cota de mercado, o dividend yield vem se descolando e subindo. E isso aqui está subindo não é porque ele está entregando mais dividendos, pelo contrário. É sim porque a cotação vem caindo. Mas a gente vê a rentabilidade do fundo frente a outros indicadores, pelo menos frente ao IFIX de Lages, eles vêm conseguindo bater o IFIX de Lages, vem em linha com o IFIX normal e está abaixo do CDI no período aí. Continuando aqui, a gente vê sobre a liquidez vem em linha aí também, teve picos maiores e teve uma certa queda. O número de cotistas que vinha numa crescente, ele estabilizou-se nesse patamar. E eu acredito que ele vai começar a cair o número de cotistas. E aqui a gente vê o portfólio. O fundo hoje tem 7 imóveis. E se hoje o fundo está sofrendo, tá? Imagina o seguinte, ó. Vamos lá. Aqui, ó. Park Tower, 0 vacância, 0 vacância. Não tem vacância física e nem vacância financeira. Agora, aqui no FL 440, o fundo tem 12% de vacância física, só que a vacância financeira é só de 6%. Ou seja, tem 6% aqui, ó, que provavelmente deve ter alguma renda mínima garantida aqui em algum momento. Quando essa renda mínima garantida acabar, aí a vacância passa a ser de 12%. Então, ó, pode ter vacância aqui. Esse Union Faria Lima, ele está 84% vago. Só que não tem vacância financeira. Por quê? Provavelmente tem renda mínima garantida. Esse imóvel representa pouco para o fundo. Ó. Vila Corporate, aqui é o contrário. Ó. Poxa, amor, por que ele tem só 34% de vacância, física, né?
Mas por que a vacância financeira é 37%? Aqui provavelmente houve locação de imóvel com carência, com algum desconto, com alguma situação nesse sentido. Então hoje ele está recebendo menos do que teoricamente está ocupado. Em algum momento isso se inverte. Então o que eu quero fazer de alerta? Hoje a vacância total do fundo é de 15,9%. Só que isso só está se refletindo em 7,4%. Em algum momento vai acabar a renda mínima garantida. Se até lá o fundo não conseguir fazer a alocação do seu portfólio, ele ainda pode sofrer ainda mais e pode ocorrer uma redução dos dividendos do fundo. Então, para aqueles desesperados, que são imediatistas e tudo, fique atento, porque o fundo vem sofrendo. Para mim, ainda é o melhor fundo no mercado, apesar dessa questão momentânea que o fundo está sofrendo. Eu acho que num futuro, caso o fundo consiga começar a girar o seu patrimônio aí, o seu portfólio, ele deve oferir bastante lucro aí no mercado, mas é um fundo que está sofrendo e pode ser que ele sofra ainda mais. Então, bastante cuidado, porque aqui a gente vê as participações que o fundo tem nos imóveis que ele adquiriu. E um ponto interessante, esse fundo, ele tinha 0 vacância. E aí ele começou a comprar alguns ativos que já tinham vacância. Esse Villa Corporate, esse The One. Então ele comprou alguns ativos que tinham vacância e isso veio e trouxe um impacto para o portfólio. Continuando aqui no relatório, a gente vê esses ativos. Esse é o ponto mais forte do fundo. Todos os imóveis são em São Paulo, principalmente próximo no grande centro de São Paulo, que é essa Avenida Faria Lima, que é o grande... Então fica nas principais regiões. E o que está um pouco mais distante está esse Park Tower, mas ainda assim é numa ótima localização de São Paulo, assim, das regiões mais nobres de São Paulo. Aqui a gente vê os ativos, então quanto que cada imóvel representa para o fundo. Park Tower traz 23% da receita, o FL 440, 33%. Então aqui a gente vê um por um o quantos ativos contribuem para a receita do fundo. Ele tem diversificação por segmentos aí, então tem inquilinos de diversos segmentos do mercado e um ponto positivo nas aquisições. Apesar de ter tido essas vacâncias e tal, hoje a Prevent Senior já chegou a representar mais de 50% do portfólio e hoje um único inquilino ainda é alto, 23%. Mas já diminuiu bastante os impactos da Prevent Senior no portfólio. E aí o segundo maior inquilino, que é o UBS, já é 7. A China Construction, na verdade, o segundo maior com 10. O Banco ABC com 7. Então os demais inquilinos aí representam muito menos para o fundo. Aqui está um ponto hoje, ó, 20% da receita gerada está advindo por meio de renda RMG. E aí fique atento. Acabando essa RMG, pode ser que tenha um impacto momentâneo no fundo aí de mais quedas de dividendos. Então não me surpreenderia se com o passar do tempo aí o fundo diminuísse a entrega dos seus rendimentos. Hoje, os seus contratos são renovados, a imensa maioria por IPCA, mas também tem renovações por IGPM, INCC e diversos outros índices. Quando ocorrem renovatórias, as renovatórias ocorrem em diversos meses do ano, principalmente em abril, geralmente ocorre 33% das renovatórias. Aqui a gente vê o portfólio, né? De novo, ele repetindo aquilo que foi visto lá em cima. Vencimento dos contratos. Esse ano vence ou venceu 7%, o ano que vem 5%. Então, durante os dois próximos, o ano atual e o próximo ano, tá tranquilo. O ano desafiador vai ser 2026, que vai vencer ali 22% dos contratos. E aí a gente vai ver se esses contratos vencerem, os inquilinos vão renovar ou não. Se eles não renovarem, o fundo vai conseguir fazer uma recolocação rápido e tal. Então esse é um desafio que a gente vai ter aí para 2026. Aqui a gente vê as revisionais nesse ano. Então ainda faltam 10% e 24% aqui está em negociação aqui, ó. Eu espero que essas revisionais tragam um reajuste positivo para o fundo. E a vacância do fundo, que até então não tinha vacância, com a adquisição dos imóveis, ó, chegou a ser 8%, 9%, chegou a ser 18%. E a gente vê que o fundo vem trabalhando aí e diminuindo aí gradativamente a vacância do fundo, né? Então isso aqui eu vejo de forma bem interessante. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo, eu trago agora formas de apoio gratuito ao canal. Então, se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, nos apoie de forma gratuita. Basta simplesmente nesse vídeo você deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça, mas pra gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar aí a essa meta. Comenta aí para nós o que você acha a respeito desse fundo. Então esse é um fundo que estava blindado. Era um fundo que todos os fundos de lajes, a imensa maioria dos fundos de lajes, estão depreciados, estão sofrendo, vinha com dificuldade tremenda.
E esse fundo ficou durante um bom tempo ali firme, sem muitos problemas graves aí. E agora está começando a sofrer bastante. Eu não vejo como são situações gravíssimas e situações permanentes que vai afetar o fundo de forma drástica. Mas eu acho que ainda pode ocorrer situações ainda mais, assim, afetar o fundo durante um período maior e ainda ocorrer até queda de rendimento. Contudo, eu estou firme com o fundo. Eu acho que é um dos melhores no mercado. Eu sei que o segmento aí de lajes é um segmento que as pessoas não gostam tanto, né? Então diz aí para nós, você tem algum fundo do setor de lajes? Você acha que o segmento de lajes é um segmento que dá para investir? Comenta que seu comentário é muito importante. Como eu já estou antecipando, né? Eu sou conflitado ao falar do fundo. Cuidado quando você ouve gente na internet aí falando a respeito de ativos, principalmente os grandões. Cuidado, porque assim, você não sabe se a pessoa tem algum interesse por trás. Se a pessoa ali está sendo remunerada para comprar ou vender algum ativo. Infelizmente, o mercado financeiro tem muito disso. Eu tenho bastante cuidado quando eu vou falar de ativos. E olha que eu sou entre aspas, um Zé Goiaba. Meu canal tem influência muito pequena sobre o mercado, quase zero, sabe? Mas ainda assim eu sou cuidadoso ao falar porque eu gosto que a pessoa, ela tenha o próprio poder decisório, que ela pense por si só, não seja movido porque alguém gosta ou desgosta de um ativo. Porque hoje eu posso gostar desse fundo e amanhã ou depois eu vender e vocês nem vão saber. Então não seja assim, não saia comprando o que os outros saem comprando. Entenda, estude, compre por si só, que aí você, quando tá vendo tanto de coisa que está acontecendo com esse fundo, e eu estou dizendo que eu estou me mantendo firme. Eu não estou preocupado, eu não pretendo vender esse ativo. Então, tenha convicções com os seus ativos, né? Não sejam movidos pelos outros. O fato de eu estar falando tudo isso sobre esse fundo não significa que ele é bom ou ruim. Não significa que isso seja uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Bastante cuidado com isso. Novamente, que eu gostaria de reforçar. A gente estava querendo chegar aos 17.900, a gente bateu esse número. Agora, vamos lá, rumo aos 18 mil, tá perto. Depois aos 19, depois aos 20. Eu tenho certeza que com a ajuda de vocês a gente vai conseguir. Todos os nossos canais aí estão em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe que ajuda demais. Eu abro caixa de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. Voltando ao relatório que ele mostra como é que é a receita do fundo e a decomposição por resultado, né? Até então, o fundo ainda estava recebendo aquele valor lá não recorrente, né? Para mim, ele deveria estar mais explícito aqui nessas receitas, ó. Aqui, ó, aqui está. Receita imobiliária por cota, né? Então, 6 centavos aqui, isso aqui zerou. Por isso que nos próximos meses, no próximo relatório, você vai ver o efeito dessa falta desse rendimento aqui. E eu quero até olhar o próximo relatório para tentar entender o porquê que não caiu só 6 centavos, caiu 10 centavos, né? Tentar entender isso aí. Aqui a gente vê o resultado da DRE do fundo. A gente vê o quanto o fundo teve de receitas e as despesas aí. Lembrando que não é tudo dessas despesas aqui que vai para o bolso da gestão. Mas, como o fundo não faz um destrinchamento das despesas, nós vamos considerar que tudo isso aqui vai para o bolso da gestão. Então, o que a gente vai ver aqui? O que esses 22 milhões aqui, ó, representam frente ao total que o fundo receitou. Então, o fundo receitou aqui, ó, 152 milhões, mas tem aqui receitas financeiras que ele colocou abaixo, tá? Então, ele teve mais 14,9 milhões. Então, aqui, ó, 152,5 mais 14,9, esse é o total que o fundo receitou aqui, ó. Ele receitou um total de 167,4. Então, despesas 22,8 vezes 100 dividido por 167,4. Então, a gente vê que as despesas do fundo estão ali na casa de 13,62. Ou seja, é uma despesa careira, na minha opinião. Lembrando que pode ser que não é tudo aqui que vai para gestão, tá? Mas de 0 a 10 eu acho ali no limite. De 10 a 15 eu acho careiro, mas eu ainda me posiciono, ainda me gosto do ativo. Acima de 15 aí para mim já fica uma taxa um pouco mais abusiva, tá? Porque você imagina que o risco é do cotista. E aí tudo que o fundo paga ali, recebe por mês, mais de 15% ir para a gestão, então, poxa, o risco é do cotista e a gestão ainda recebe um percentual alto, aí eu não acho justo, né? Continuando no relatório aqui, eles falam formas de entrar em contato com a gestão. Os anexos, ele mostra a linha de tempo das compras dos ativos aí, o que eles compraram, o desembolso, o desinvestimento lá do Torre BJK, né? Foi a única venda que eles fizeram até aqui. Eles têm compromisso ESG nos seus ativos. E aqui a gente vê o detalhamento de cada um dos ativos.
Como eu já mostrei isso em vídeos anteriores, então aqui eu vou passar rapidamente, mas eu sugiro que se você quiser ver, você abra o relatório gerencial ou você pare e vai estudar aqui com calma um por um dos imóveis, tá? Então, FL 440, o Park Tower, aqui é o Union Faria Lima, o Vila Olímpia Corporate, que ele adquiriu recentemente, o The One, que também foi adquirido recentemente, o Vera Cruz 2, o Cidade Jardim, e aí a gente tem o fim do relatório. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações, e eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere se inscrever aqui no canal e nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with